Olha só para essa gigantesca palavra. É uma palavra em groenlandês, uma das línguas inuites. Eu não vou arriscar pronunciá-la porque meu conhecimento de groenlandês é praticamente nulo. Sua tradução é algo como: mas eles dirão que ele é um bom provedor de entretenimento. Línguas assim, onde uma palavra precisa ser traduzida como uma frase inteira, deixam todos impressionados. Tecnicamente, elas costumam ser chamadas de línguas polissintéticas. Mas esse nome não é muito bom, pois dá uma ideia equivocada de várias maneiras. Num vídeo já mais antigo do canal, eu explico a diferença entre línguas chamadas analíticas e línguas chamadas sintéticas. Confere esse vídeo depois para ver em detalhes a diferença entre as duas. Mas na verdade o que percebemos é que as línguas raramente são 100% uma coisa ou outra e formam de fato um espectro. É mais adequado falar de estruturas analíticas e estruturas sintéticas numa língua. Veja o português, por exemplo. Uma expressão como cozinharemos sobre o calor ígneo é mais sintética. Temos mais morfemas por palavra, mais informação passada dentro de cada palavra. Compare isso com a gente vai cozinhar em cima do calor do fogo. As duas frases significam a mesma coisa, mas nessa segunda existem menos morfemas por palavra. Menos informação é passada por cada palavra. Se você está confuso sobre o que é um morfema, vê meu vídeo sobre isso. Na verdade, vai lá depois assistir toda a minha playlist sobre morfologia e sintaxe. Lá você vai aprender muita coisa sobre esse assunto. Enfim, o termo línguas polissintéticas dá a entender que elas são mais do que sintéticas, ou que são o extremo das sintéticas, mas essa forma de ver está errada. Uma forma melhor de representar isso seria com uma bifurcação, pois estruturas sintéticas e polissintéticas se diferenciam na maneira como juntam morfemas numa palavra. Para entendermos melhor a diferença, precisamos pensar nos sintagmas e marcações que ocorrem nele. Novamente, tenho vídeo sobre isso. Viram por que eu demorei tanto para falar de línguas polissintéticas? Para conseguir entendê-las bem, você precisa saber o que são morfemas, sintagmas e marcação no sintagma, entre outras coisas. Pois bem, resumindo rapidamente, todo sintagma é formado por um núcleo que pode ou não ser acompanhado de dependentes. Veja em português a expressão rabo de gato. Rabo é o núcleo do sintagma, pois é a coisa da qual estamos falando. De gato é o complemento do sintagma. O gato descreve o rabo, mas em português marcamos essa relação do gato com o rabo usando uma preposição. É uma forma analítica de marcar, pois o morfema D está separado da palavra gato, não forma uma palavra só. Mas acho que fica claro que a preposição D está ligada ao gato e não ao rabo, né? A expressão é de gato e não rabo de. Portanto, dizemos que no português a relação entre o núcleo e o complemento é marcada no complemento, não no núcleo. O português é uma língua predominantemente marcadora de complemento. Nós vemos a mesma coisa em línguas mais sintéticas, como o finlandês, onde essa expressão seria kissan hente. Hente, rabo, kissan, de gato. Aqui a palavra kissa, gato, possui um morfema final, que marca o genitivo. É uma forma sintética, porque aqui é a mesma coisa que em português é marcada por uma preposição separada, é o morfema da própria palavra. Esse morfema marca a relação do gato com o rabo, e como o gato é complemento, é de novo uma língua que marca o complemento. Agora compare isso com o húngaro. Mocska farka. Novamente a expressão significa rabo de gato, mas dessa vez mocska, gato, não tem marcação nenhuma. Por outro lado, farka tem um morfema final que indica a sua relação com o gato. Aqui a marcação da relação está no núcleo e não no complemento. A tradução mais literal seria algo como gato seu rabo. O A indica que o rabo se relaciona com algo na terceira pessoa. É basicamente um possessivo incorporado. Mas o húngaro é uma língua predominantemente marcadora de complemento também, como é comum nas línguas urálicas indo-europeias. Línguas com marcação de núcleo se destacam principalmente quando o assunto são verbos. Vamos dar uma olhada no funcionamento de um sintagma verbal. Veja a frase eu amo gatos em português. Aqui o verbo amar forma o núcleo do sintagma verbal, enquanto gatos funciona como seu dependente. Note que não existe nada no verbo que indique o objeto. Existe uma marcação de sujeito. O o final indica, além do tempo presente, modo indicativo, o eu como sujeito. Por esse simples morfema indicar tudo isso é que o português, ou as estruturas verbais dele ao menos, são vistas como fusionais. De qualquer forma, o verbo é marcado para sujeito apenas, não para objeto. O sujeito não é um dependente do verbo, então ele não entra na ideia dessa relação de núcleo dependente. O papel do sujeito eu explico em outro momento, não é tão relevante aqui. O verbo em português, então, não marca a relação com o dependente. Não tem marcação de núcleo, então. Da mesma forma como aconteceu no outro exemplo do rabo do gato, o rabo em português não marca a relação com o gato. Agora compare com o coreano. 나는 고양이를 사랑한다. Aqui o verbo, que é o núcleo, não possui marcação nem de sujeito nem de objeto. Mas note que o objeto, 고양이, gato, possui um morfema 를, que o marca como objeto direto do verbo. Então o coreano de novo é uma língua com marcação de dependente e não de núcleo. Agora veja como diríamos essa frase em tupi. Ixé maracajá asausu. Veja que, diferente do coreano, o objeto, maracajá, não tem nenhuma marcação indicando que ele é o objeto do verbo. O dependente do sintagma, então, não é marcado. Agora note o verbo.
Assau-su. A raiz do verbo é ao-su, amar. O primeiro a indica que o sujeito é de primeira pessoa, basicamente como o o do final do amo em português. Já o s que vem depois indica que o objeto do verbo está na terceira pessoa. No tupi, então, é o verbo que marca a relação com o objeto, não o objeto que marca a relação com o verbo, como o coreano faz. Portanto, o tupi é uma língua com marcação no núcleo. Agora note uma coisa interessante que diferencia essas três línguas. Em português, como o verbo já marca quem é o sujeito, eu posso simplesmente dizer amo gatos, certo? O sujeito não precisa ser escrito. O objeto eu não posso eliminar porque simplesmente dizer amo não passa informação nenhuma sobre o objeto. Amo o quê? Como o verbo no coreano não marca nada, eu não posso eliminar nem o sujeito nem o objeto sem perder informação. Mas no tupi o verbo marca tanto o sujeito quanto o objeto, então eu posso simplesmente dizer assau-su, que a frase ainda faz sentido, significando algo como eu o amo ou eu os amo. É uma frase inteira, com sujeito, verbo e objeto, passada por uma palavra só. Por isso o tupi é classificado como uma língua polissintética. Mas você notou que a diferença básica entre uma língua como o tupi e uma como o coreano é simplesmente qual elemento do sintagma recebe a marcação? No coreano a marcação está no dependente, o núcleo não indica nada sobre o dependente. No tupi a marcação está no núcleo, o dependente é que não diz nada sobre o núcleo. O coreano é classificado como uma língua sintética e o tupi como uma língua polissintética. Mas a verdade é que a diferença de uma para outra é que o coreano é uma língua marcadora de dependente e o tupi uma língua marcadora de núcleo. Os dois são sintéticos de formas diferentes, só isso. A vantagem é que nas línguas marcadoras de núcleo, como o núcleo passa mais informação, é possível eliminar o dependente e o verbo em si funciona mais facilmente como uma frase completa. Não é nada tão extraordinário e complexo. Mas ainda assim, se eu digo em tupi apenas assau-su, com o sentido de eu os amo, não está claro quem é amado, certo? Fica claro que algo é amado, mas um os para indicar o objeto não passa a mesma quantidade de informação que a palavra gatos. Parte da informação se perde quando usamos apenas o verbo como a oração inteira. Mas é agora que vem o plot twist. Precisamos falar de outro fenômeno conhecido como incorporação. Se em tupi a expressão assau-su significa eu os amo ou eu o amo, com esse s representando um objeto de terceira pessoa, será que a gente não poderia simplesmente trocar esse s por um substantivo mesmo? Podemos sim. Eu posso dizer amaracayao-su para amo gatos, incorporando o objeto dentro do verbo, fazendo uma incorporação. Muitas línguas polissintéticas permitem a incorporação do objeto dentro do verbo, ocupando o local que de outra forma seria ocupado por um morfema indicando o objeto de forma mais pronominal, digamos. Mas nem todas as línguas polissintéticas permitem isso. Vejamos o Swahili como outro exemplo. A forma mais extensa de dizer eu amo gatos é mimi ninapenda paka. No verbo penda, amar, temos uma marcação de sujeito, ni, mas não uma marcação de objeto. O na é o morfema que indica o presente. Mas eu posso incluir um morfema de objeto dentro do verbo também, o que dá um ar mais definido à frase, algo como eu amo os gatos em vez de eu amo gatos. A frase nessa forma fica mimi ninazipenda paka, literalmente algo como eu os amo gatos. Agora, como o verbo possui um morfema de sujeito e de objeto, eu posso eliminar as palavras isoladas e deixar apenas ninazipenda, eu os amo. No entanto, diferente do tupi, onde eu posso incorporar o objeto dentro do verbo, em Swahili isso não é possível. Eu não posso dizer ninapakapenda. Isso não existe. O Swahili, então, é menos polissintético que o tupi, digamos assim, mesmo que os dois marquem o objeto dentro do verbo. Em Swahili, esse uso é bem mais restrito. Basicamente, a coisa que mais chama atenção em línguas ditas polissintéticas é justamente essa capacidade de expressar o objeto na conjugação do verbo. A conjugação considerando o sujeito é super comum pelo mundo, então não soa incomum para falantes de línguas sintéticas. Como falantes de línguas sintéticas nunca conjugam de acordo com o objeto, essa possibilidade parece muito alienígena e leva à ideia de uma frase inteira falada com uma só palavra, especialmente em línguas capazes de incorporar substantivos dentro do verbo, como o tupi. E é comum que outros tipos de morfemas se incorporem ao verbo nessas línguas. Vamos falar mais sobre isso com o tupi. Continuemos com a expressão amaracayao-su, eu amo gatos. Eu posso incluir ao final do verbo a palavra katu. Como substantivo, ela significa algo como bondade, qualidade de ser bom. Como verbo, significa ser bom, mas como um morfema conectado a outro verbo, ela significa algo como muito ou bem. Então, amaracayao-su katu significa eu amo muitos gatos. A gente também pode incluir um morfema T após o radical do verbo para dar uma ideia de mas. Amaracayao-su te katu, mas eu amo muitos gatos. Se tivermos um verbo que tenha outro como objeto, o verbo objeto e o seu próprio objeto podem aparecer incorporados. Por exemplo, com o verbo potar, querer, eu posso ter uma frase como amaracaya-potar, quero gatos. E se eu quiser dizer mas quero amar muitos gatos, digo amaracayao-su potate katu.
E dessa forma, algumas línguas polissintéticas vão criando palavras maiores e maiores e causando assombro para quem não está familiarizado. Mas percebem a razão de não fazer sentido chamar isso de polissintético? Essas línguas não estão além das sintéticas. Uma língua como o turco e o finlandês jamais poderiam chegar nesse estágio porque não são línguas que marcam o núcleo. Sem marcar o núcleo, não é possível incorporar o complemento de um verbo dentro do verbo. A forma como línguas sintéticas e polissintéticas juntam morfemas seguem em sentidos opostos, não numa sequência linear onde polissintético está além de sintético. Espero que com esse vídeo eu tenha conseguido dar uma explicação ao menos razoável sobre o funcionamento de línguas polissintéticas. E se algum conhecedor mais aprofundado de tupi notar algum erro meu na hora de organizar os morfemas, me avise. Meu conhecimento de tupi ainda é bem superficial, mas é a língua polissintética com a qual eu estou mais familiarizado para poder usar como exemplo. Se esse canal é útil para você, que tal apoiá-lo? Uma forma de fazer isso é se tornar um membro do canal. Você tem vários benefícios por se tornar um membro, além, claro, do benefício de me ajudar a trazer cada vez mais conteúdo. Você também pode ser um membro pelo Apoia-se se for mais conveniente. Ou, não podendo se tornar um apoiador regular, que tal fazer uma doaçãozinha por Pix pelo menos? Qualquer realzinho já me ajuda muito. Não se esqueça também de apoiar o canal de graça, isso é bem fácil, é só engajar. Deixe sua curtida no vídeo, inscreva-se no canal, ative as notificações para ser informado de vídeos novos e comente aí embaixo se você já estudou ou fala alguma língua polissintética. E compartilhe o vídeo com seus amigos. Até mais!